feliz em estar aqui, né? Foi algo assim inusitado, né? Eu trabalho com clínica, né? E aí o Alex me convidou para poder estar o Alex me convidou para estar dando aqui algumas dicas, algumas orientações, né, para vocês. E eu costumo trabalhar da seguinte forma, onde nós construímos um conhecimento, né? E o tema que eu trago, né, é lidando com as emoções, né? Que foi falado daqui a pouco tempo pelo professor, né? De como a gente poder controlar nossas emoções, né? Em questões de pensar negativo, né? E, enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? É o assunto que eu trago aqui, exatamente esse que o professor trouxe, né? Mas antes, né, eu costumo pensar que para a gente poder entender e mudar reconfigurar o nosso pensamento, né, a gente precisa entender como é que ele age, né? Como é que a gente funciona. A partir do momento que a gente começa a entender como a gente funciona, né, a gente começa a criar possibilidades de mudança, né? E enquanto a gente não percebe como a gente funciona, como o nosso organismo funciona, a gente fica muitas vezes escravo de nossas emoções, escravo, né, de comportamentos que às vezes não nos ajudam. Passo o slide. Essa figura, né, o que traz essa figura, qual a imagem que ela traz para vocês? Problema. Ai, minha vida. Isso. Muita gente que falou Enem, na prova, né? Muita gente aqui se identificou, outros não, né? Mostra que assim, eu vejo uma pessoa que está em um nível de estresse alto, que está confuso, que está em tempo de explodir ou explodiu, né? E o slide, o estresse. O que é o estresse? Gostaria de que a gente parasse para pensar aqui nesse momento o que é o estresse. Se alguém quiser dizer alguma coisa do que acha, fique à vontade. Se não, pense internamente o que é o estresse. Isso, uma panela fervendo e quando a gente não aguenta mais, ela explode, né? Foi o que foram que disseram aí agora. Não sei nem quem foi que falou, mas eu escutei. Enfim, eu penso que o estresse é toda situação que a gente não tem controle, né? Toda vez que a gente encontra em uma situação onde a gente não tem controle, gera um estresse, né? Pense, vocês têm que ir para um certo lugar, né? Digamos que vocês têm uma audiência e essa audiência é uma audiência que já é ganha. Vocês vão para lá, mas o seu advogado já disse que é uma causa ganha, vão ganhar. E você se programa para poder ir para essa audiência e de repente você fica preso no engarrafamento, né? Você pegou um ônibus lotado por sinal e de repente uma casualidade da qual vocês não esperavam, né? Parou o trânsito. Essa história é real. Eu passei por isso, né? E você está em uma situação onde você tem que chegar num lugar, você não pode se atrasar porque senão eles já levou quase um ano para marcar essa audiência e dessa vez você está extremamente dentro de uma situação onde se você descer, quais são as suas possibilidades? Se você descer para pegar um outro carro, vai estar engarrafado de qualquer jeito. Você não dirige esse carro, você não pode controlar o caminho que ele vai levar. Você está ali diante daquela situação, você não pode fazer nada. Situações como essa causam um estresse em nós, né? Colocando isso para a prova, né? A prova é uma situação onde
o controle que vocês têm, né? Às vezes ele fica limitado porque se você percebe que você não está preparado para a prova, se você percebe que cai uma questão que vocês não esperavam, gera o estresse. E como é que a gente pode trabalhar isso? Né? Começando a pensar em ter controle sobre as situações. Né? Como é que a gente vai ter controle? Né? Eu saindo 2 horas mais cedo para essa audiência, né? Eu me preparando para estudar, eu vindo para aqui para poder assistir a aula do Enem, do aulão, né? Isso é uma forma de se preparar, para se sentir seguro, para a gente começar. Quanto mais a gente tem controle do que está acontecendo, quanto mais experiência a gente tiver, menos a gente vai estar sujeito ao estresse. Pula o slide. Mas para que serve? Para que serve? Sim. Para poder explicar, eu vou voltar um pouco o tempo, certo? E vou adiantar que tem outros palestrantes também. Mas no tempo da pré-histórico, né? No Homem Sapiens, quando aparecia um predador, né? A gente, em uma situação de estresse, nosso corpo começava a se comportar de forma para poder sair daquela situação, né? Sua percepção aumenta, a pupila se dilata, a corrente sanguínea, enfim, todo um funcionamento orgânico para a gente poder sair daquela situação. E nessa época, né, o estresse, você era por uma situação de fuga ou enfrentamento da situação. Hoje, né, quando a gente lida, nosso organismo ele ainda vive como se estivesse naquele tempo pré-histórico, né? Toda vez que a gente vai fazer uma entrevista de emprego, toda vez que a gente vai fazer uma prova de vestibular, é como se tivesse um predador ali e a gente começa a se comportar do jeito que como se aquilo fosse uma ameaça para o nosso organismo. Por exemplo, aquela vontade de dor de barriga, né? Naquele tempo, o ser humano ele defecava para ficar mais leve e correr. Hoje, a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente sente essa dor de barriga e vai no banheiro, né? Mas não precisa correr, mas nosso corpo ainda continua funcionando dessa forma. Então, a gente percebe que a gente se comporta como antigamente, porque a gente passou 2.500 anos como homem sapiens e como sapiens, o homem que sabe, né? Se constituindo como sociedade 70.000 anos. Então a gente, como sociedade, como a gente está aqui, foi muito pouco tempo para o nosso corpo se readaptar à situação que nós estamos, né? Mas o estresse, ele tem uma função, né? Isso que eu estou chamando de estresse, né? Que o estresse tem de várias formas e tem vários contextos. Mas isso que eu estou chamando de estresse, ele tem uma função, né? Por exemplo, uma função onde te preparar para lidar com as situações. Porque para você fazer uma prova, você tem que ter um nível de estresse, né? A gente estava falando aqui que o estresse fosse algo negativo, mas não. O estresse ele é necessário para você fazer a prova, para você observar as questões, para você rever, para você poder estar aqui. É por causa que vocês vêm em uma carga de estresse para isso te motivar a te levar para frente. Agora, se o estresse ele for muito grande, se você tem uma quantidade alta de estresse, você pode gerar um branco. Você pode ter aquele apagão onde você não lembra de nada, onde você trava, onde você até não vai no dia da prova, né? Essa é a questão. Aí você me pergunta, Ciro, e se eu não tiver estresse? Se você não tiver estresse, você vai sentir sono. Vocês não estariam nem aqui, você não teria motivação para poder estar fazendo isso. Então, a questão é a gente ressignificar essa questão e tornar ela útil para nós e não contra nós. Passa. Slide.
vou falar aqui rapidamente, né, devido ao tempo, né, nosso cérebro, ele, dentro do sistema límbico, tem a parte córtex, o córtex, que é aquela parte ali de cima, né, como se fosse uma casca de uma árvore, o sistema límbico, né, onde estão nossas emoções, e o córtex como nossa parte racional do cérebro. E nós evoluímos nessa parte racional, tudo que a gente está conversando aqui é dentro de uma parte racional. E só que antigamente tudo que controlava a gente era esse sistema emocional, que é o sistema límbico, né? E a amígdala, ela tem uma função de alertar quando a gente se sente ameaça. E quando ela alerta, ela não apita como um alarme, né? A amígdala cerebral não é da garganta, não. Então, a gente começa a ter sensações, né? Sensações de como se a gente estivesse naquela situação. Pula o slide. E temos a questão, né? Da qual já foi falada. O estresse não adaptativo e o estresse adaptativo. Toda vez que a gente está em uma situação onde esse estresse ele não é adaptativo para a situação presente que nós estamos, né? A gente tem que parar para pensar o que é que está acontecendo, né? O que é que precisamos fazer para tornar esse estresse algo a favor de nós e não contra nós, né? Não é eliminá-lo, né? Mas é tornar ele funcional, é tornar o nosso sentido mais apurado naquele momento, que é isso que acontece, né? Em um movimento de adrenalina, nossa microgota é jogada na nossa corrente sanguínea, que é 100 vezes menor que uma gota normal, que faz a gente ter todo esse comportamento, né? Em um momento de estresse avançado. Pula o slide. Mas como é que fazemos isso, né? Observando esse diálogo interno, né? Que, por coincidência, o professor adiantou falando um pouco sobre isso, né? Pensar negativo hoje é algo muito fácil da nossa cultura, né? Por quê? Porque a mídia aí vende que todo mundo é feliz, que a felicidade é assim, a felicidade você tem que ter isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e quando você não se vê dentro daquele padrão, você se acha uma pessoa terrível, horrível, que nada dá certo, né? Eu trouxe até algumas frases como: isso sempre acontece comigo, sempre dá errado, vou perder, só faço tudo errado, né? Esse pensamento fica remoendo, né? Como um pensamento ruminante. O que é um pensamento ruminante? É como a digestão dos animais bovinos, que ele mastiga, engole e vomita isso na boca de novo, mastiga, engole, né? E vomita isso na boca de novo, mastiga, engole, e é assim que a gente fica pensando negativamente, né? Nesse processo ruminante, né? E temos que modificar isso, né? Temos que pensar positivo, né? Dentro de um processo positivo, e eu posso fazer diferente, já deu certo, pode dar certo novamente, estou ganhando, agora farei melhor, né? Porque acontecem vários eventos na vida, mas muitas vezes a gente se fixa nos eventos ruins, né? E esquece os bons, né? E a gente tem que começar a parar para pensar nisso. Pula o slide. E aí se torna a necessidade de reprogramar, né, os nossos pensamentos. Eu vou fazer uma dinâmica rápida e vou adiantar ela um pouco mais, ser mais rápida para encaixar dentro do tempo, né? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, né? E imaginassem dentro da sala do Enem, né? Agora, digamos que todos vocês estejam na sala do Enem aqui agora, né? Imagine o condutor ali com a prova, né? Entregando as provas para cada um de vocês. Imaginem a temperatura da sala, imagine a textura da cadeira, né? Imagine agora, né, que vocês estão com as provas tudo em cima da carteira. Talvez nesse momento, em alguns de vocês, esteja gerando um estresse, né, seu corpo esteja representando como se estivesse lá, né? E nesse momento, eu gostaria de pedir para vocês que fizessem uma respiração, né? Puxasse o ar
Agora, lentamente, sem fazer som, lentamente. Segurasse o ar, né? Por conta de 1 até 5, ou pode ser 3, ou pode ser 4, vocês que decidem. E solte esse ar lentamente. Gostaria que puxasse novamente o ar. Lentamente. Segurasse. 2, 3, 4. Solte. Puxasse novamente. E soltasse. Esse exercício que a gente ilustrou aqui, que deve ser feito com mais cautela na questão de você sentir todo o movimento da sala, para quem quiser, eu acho importante vocês fazerem todo dia até o dia da prova. Por quê? Porque vocês vão estar mentalmente se acostumando dentro do processo da sala de aula, da prova do Enem, né? Vocês vão estar se preparando mentalmente, né? Para que no momento que vocês estiverem para fazer a prova, vocês tenham previamente um preparo psicológico, mental, para lidar com essa situação, né? E gostaria de terminar aqui com essas duas frases, né? Que cada pensamento positivo seja adubo para a sua vida. Que cada gesto seu lhe forneça energia necessária para enfrentar um novo dia, né? O que aduba seu dia? São pensamentos negativos? Pense nisso. Pense em vocês como uma planta. O que está adubando vocês, né? Então vamos mudar, né, o ingrediente desse adubo. E tem outra frase aqui, de Buda, né? Na internet está como Buda. Você não pode trilhar sua jornada até que você se torne a jornada, né? O que, para mim, essa frase chega da seguinte forma, que a jornada, ela não está fora, ela está dentro, né? Para vocês conquistarem tudo que vocês querem conquistar, e eu sei que vão, né? Essa jornada começa dentro de nós e nunca fora. Por isso que na hora da prova do Enem, não importa se o outro já está na terceira página na hora da prova, ou se o outro está muito nervoso, porque cada um tem sua jornada, e nós temos que se fixar na nossa. Cada um tem sua jornada. Eu agradeço a oportunidade e vamos continuar. Muito obrigado, José, pelos esclarecimentos. E ainda estou um pouco ofegante, ainda estou acostumado com isso. Pessoal, eu quero registrar aqui a presença do meu querido professor e amigo Marx. Muito obrigado.